vamos falar sobre a reprodução em ovinos. O grupo é composto por Deise Marinho, Felipe Góes, Gabriel Abijaldi, Isaac Dias, Victor Travasso e Tainá Guimarães. A anatomia do aparelho reprodutivo masculino são formados por 2 testículos de forma oval, ajolado na bolsa escrotal, posicionado verticalmente com um peso de 50 a 150 gramas, são simétricos e de consistência firme. Sua função é produzir espermatozoides e hormônio. Já o epidídimo, sua função é de amadurecer, transportar e reservar o espermatozoide. Ele se divide em 3 partes, que são a cabeça, o corpo e a cauda. O dúcleo deferente é a continuação da cauda do epidídimo, é ondulado no início e à medida que vai ao abdômen se torna retilíneo. Sua função é transportar os espermatozoides no momento da ejaculação. O carneiro, ele também possui glândulas acessoriais do pênis, que nutrem os espermatozoides e estão situados junto à uretra. São essas glândulas, as glândulas vesiculares, que secretam substâncias que ativam os espermatozoides. A próstata, que produz e armazena líquido prostático, e a glândula ureterais, que tem a função de lubrificante. O pênis é um órgão copulador do tipo fibroelástico e possui flexura sigmoide. Essa flexura permite que o pênis fique estendido durante o coito. Uma das particularidades do pênis do carneiro é o processo uretral alongado ou apêndice vermiforme. É necessário para espalhar o conteúdo espermático no aparelho reprodutivo feminino. E por último, temos o prepúcio, uma camada de pele que recobre e protege o pênis. Aqui é Felipe, eu vou falar sobre a espermatogênese, que é um processo complexo e ordenado que ocorre no interior dos túbulos seminíferos. No caso das células germinativas, que são as espermatogônias, elas se transformam em espermatozoides por sucessivas modificações e tem como função exócrina do testículo. E esse processo é dividido por 3 fases. A primeira, que é a fase espermatogonial ou proliferativa, a fase meiótica e, por último, a fase espermiogênica. Bom, a primeira fase é a fase espermatogonial, onde a espermatogônia, que é uma célula diploide, ela passa por sucessivas divisões mitóticas, onde ela cresce e se desenvolve para se tornar um espermatócito primário, que continua sendo uma célula diploide. Já na segunda fase, que é a fase meiótica, o espermatócito primário, que é uma célula diploide, ele passa pela primeira divisão meiótica, que é a meiose 1, onde ele se reduz e se divide, tornando o espermatócito secundário, tornando 2 células haploides. A partir daí, esse espermatócito secundário ele vai sofrer a segunda divisão meiótica, que é a meiose 2, onde essas 2 células, esses 2 espermatócitos, eles passam de novo por essa divisão e se tornam 4 células haploides, que são as espermátides. Essa fase também é representada pela fase de maturação dos espermatozoides. Na última fase é a fase de espermiogênica, em que as espermátides elas começam a se transformar em espermatozoides. Nessa fase, as espermátides elas perdem praticamente todo o citoplasma e a partir daí ocorre um processo em que desenvolverão um centríolo e um flagelo. No início desse flagelo dos espermatozoides encontram-se as mitocôndrias, que têm como função fornecer energia, e na cabeça do espermatozoide encontra-se o acrosoma, que tem origem do complexo de Golgi e contém enzimas que facilitam a penetração no óvulo. E no núcleo do espermatozoide é o local onde os cromossomos paternos ficam armazenados. Olá, eu sou Deise Marinho. Eu vou falar sobre o controle hormonal dos processos reprodutivos. É um processo no qual é iniciado com a escolha dos reprodutores e passará por uma supervisão no sistema reprodutor do macho para garantir a qualidade do sêmen desse animal. Este sêmen ele será coletado através de uma vagina artificial, tomando todos os cuidados de higiene para que não ocorra a contaminação do mesmo. Para que a gente entenda melhor sobre seleção e controle hormonal dos ovinos, eu vou falar sobre espermatogênese rapidinho. Os testículos eles irão descer para o escroto antes mesmo da maturidade sexual ou da estação reprodutiva desses animais. Os espermatozoides, para que ele se desenvolva no meio
meio adequado, será criada uma barreira chamada de barreira hematotesticular, o que vai garantir que os espermatócitos eles se transformem em espermatozoides é a nutrição feita pelas células de Sertoli, que utilizará os hormônios secretados para inibir os ductos de Muller, enquanto o estradiol estimulará a espermatogênese e a inibina ela fará o controle do FSH. As células de Lane elas têm suma importância, pois elas participam desse processo produzindo a testosterona, o estradiol e o DHT. O hipotálamo e a hipófise eles serão responsáveis pelo controle hormonal, né, da espermatogênese, e que vai ocorrer da seguinte forma: liberação da testosterona pelas células de Lane, que irá estimular o LH, o FHS estimulará as células de Sertoli, que produzirá os estrogênios, e o GH então irá iniciar todo o processo de espermatogônias, enquanto a inibina ela vai continuar dando feedback negativo para o FSH. Anatomia do sistema reprodutor feminino. Órgãos. É constituído por ovário, tubo uterina, útero, cérvix, vagina e vulva. Ovários. Tem forma arredondada e são do tamanho de uma avelã, apresentando em sua superfície estruturas denominadas folículos que, ao amadurecerem, liberam óvulo. Os ovários também produzem os hormônios responsáveis pelo éstrone, manutenção da gestação e do parto. Tubas uterinas. São tubos sinuosos que unem o ovário ao útero. Uma vez liberado pelo ovário, o óvulo desce pela tuba uterina. Na presença de espermatozoides ocorre a fecundação, passando então a denominar-se ovo, que por sua vez desce para o útero, fixando-se e dando continuidade à gestação. Útero é o órgão em que ocorre o desenvolvimento da gestação. Consiste em um corpo verdadeiro e 2 cornos, os quais se conectam às tubas. O útero separa-se da vagina pela cérvix. Cérvix é um conduto quase sempre fechado, com dobras denominadas de anéis, em número de 4 a 6. A cérvix, ou colo uterino, tem como função proteger a gestação do ambiente, da vagina e do meio exterior. Vagina é ampla e tubular, com 8 a 9 centímetros de comprimento. Está situada entre a cérvix e a vulva. Recebe o pênis durante a cópula, sendo também o canal do parto no momento do nascimento. A foliculogênese ela ocorre simultaneamente com a oogênese, que são processos que levam à formação, crescimento e maturação folicular, e tem como início a formação do folículo primordial, e é dividido em 2 fases: a fase pré-antral, que tem a ativação desses folículos primordiais, e o surgimento e o crescimento dos folículos primários e secundários, e a fase antral, que é o aparecimento do ântrio e o desenvolvimento e maturação desses folículos. A foliculogênese é a sucessão de diferentes etapas do desenvolvimento do folículo, desde o momento da sua saída do reservatório, constituído pela oogênese, até sua ruptura no momento da ovulação ou involução. A foliculogênese ela ocorre simultaneamente com a ovogênese e tem como funções assegurar a nutrição, o crescimento e a maturação do oócito, produção de esteroides e peptídeos através de hormônios e proporcionar um ambiente para a formação do corpo lúteo. O folículo primordial é uma célula germinativa pequena que possui em volta uma camada de poucas células foliculares achatadas. Essa célula germinativa é o ovócito primário, em fase de crescimento. Esse ovócito primário iniciou a fase de crescimento ainda na vida intrauterina, parando antes do nascimento na prófase 1. E são células que estão em estoque no ovário para se desenvolverem nos futuros ciclos reprodutivos. A cada ciclo estral, um determinado número de folículos primordiais são estimulados a crescer e se percebe a variação na sua morfologia.
Esse crescimento depende de nutrientes, hormônios e fatores de crescimento, e nem todos os folículos iniciam seu crescimento ao mesmo tempo. No folículo primário, já nota-se que as células foliculares que antes estavam achatadas no folículo primordial, agora se tornam arredondadas, que já caracteriza o folículo em crescimento ainda no primeiro estágio. Tem o surgimento também da zona pelúcida. Esse folículo ele começa a surgir após a puberdade, por ação de hormônios, quando se inicia o ciclo sexual. O hipotálamo produz o hormônio liberador das gonotropinas, que é o GnRH, no sistema porta-hipotalâmico hipofisário, a fim de estimular a síntese e a liberação de gonotrofinas, que são o hormônio FSH e o LH, que são responsáveis pela maturação folicular, produção de estrógeno, ovulação e luteinização do corpo lúteo. Então, o folículo primário é um folículo que está em crescimento e apresenta ao redor do ovócito uma única camada de células foliculares, que são arredondadas e cúbicas, que já é a formação da camada granulosa, e também tem a aparição da zona pelúcida. O folículo secundário ele constitui o ovócito primário, que é envolto por duas ou mais camadas de células foliculares cúbicas, e estas camadas de células foliculares constituem a camada da granulosa. Entre a granulosa e o ovócito surge a zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteínas secretadas por essas células foliculares. E quanto maior o folículo, mais espessa ela fica, até que a folicular também ela se organiza. Então, o folículo secundário ele tem como característica o aumento de números de células foliculares, que são a granulosa, o aumento de diâmetro, que é o volume do ovócito primário, a formação da zona pelúcida e a formação da teca folicular. Durante a reorganização das células da granulosa para a formação do antro, algumas dessas células dessa camada se concentram em um determinado local da parede do folículo, originando um pequeno espaçamento, que é o cúmulo oforos, que tem como função servir de apoio para o ócito. Além dessa estrutura, existe o grupo de células foliculares que envolve o ócito, constituindo a corona radiata, que acompanha o ócito quando ele sai do ovário devido à ovulação. Ao mesmo tempo que ocorrem essas modificações, o estroma localizado ao redor do folículo, ele se modifica para formar as teclas foliculares, que possui duas camadas, a teca interna e a teca externa. Entre as camadas das células da granulosa é denominada de antro, e que possui um fluido folicular que preenche esta cavidade, que contém água, eletrólitos, proteínas séricas e alta concentração de hormônios esteroides secretados pelas células da granulosa. Essas células agem sob influência do hormônio FSH. A puberdade é definida como a idade em que os animais adquirem a capacidade de liberar gametas e manifestar comportamentos sexuais. Nas fêmeas é definida precisamente a primeira ovulação. As ovelhas é necessário atingir um peso e uma idade para a puberdade, cerca de 40 quilos e 8 meses. Há vários fatores que influenciam a puberdade, como raça, peso, época do nascimento, estado nutricional e condições de saúde. Esse gráfico fala sobre a idade e peso em relação ao começo da puberdade em ovelhas. As linhas pontilhadas é o peso da ovelha. Você vê que é cerca de 40 quilos. E a linha reta, que tem o nome semanas, é o tempo a atingir a puberdade, cerca de 30 semanas. Conceitos fundamentais do início da puberdade. Uma das condições para a puberdade nas ovelhas é a maturação do hipotálamo, que vai resultar na redução de sensibilidade ao feedback negativo pelo estrógeno. Por conta disso, há um aumento na síntese e liberação de GnRH pelo hipotálamo, que por sua vez vai estimular a secreção de gonadotrofina de forma pulsátil e o crescimento folicular. Fotoperíodo. A definição de fotoperíodo é o tempo em que o animal fica exposto à luz durante um dia. As ovelhas são podéstricas estacionais e devem ser expostas a dias curtos. Sua atividade sexual se manifesta após o solstício de verão. Alteração no fotoperíodo. Algumas modificações no fotoperíodo é importante para que as ovelhas entrem na puberdade. Por exemplo, deve ser exposta em torno de 1 a 2 semanas durante seu desenvolvimento pré-puberal. O fotoperíodo longo termina no solstício de verão e o intervalo para a puberdade é de 10 semanas. Esse aspecto está de acordo com o tempo da puberdade espontânea, que ocorre em cerca de 13 semanas após o solstício de verão.
O primeiro evento endócrino da puberdade. O início do evento endócrino é o primeiro pico ovulatório de gonadotrofina, induzido pelo estrógeno e produzido pelos folículos em desenvolvimento. O pico de gonadotrofina resulta na formação de uma estrutura lútea, através da luteinização dos folículos. Após a regressão dessa estrutura lútea inicial, outro pico de gonadotrofina ocorre, levando à ovulação e à formação de corpo lúteo. Consequentemente, a atividade ovariana cíclica é iniciada. Esse gráfico fala sobre os principais eventos durante a transição para a fase adulta nas ovelhas. Passam nas 30 semanas de pré-puberdade, 6 dias depois vem o primeiro pico de LH, acontecendo a primeira ovulação. Entre 16 dias, a progesterona diminui e acontece um cio silencioso. E no intervalo de 16 a 16 dias, a progesterona aumenta. Nesse intervalo, ela diminui novamente e acontece o primeiro estro. Estro. Esta fase. A espécie ovina, em geral, é considerada como poliéstrica estacional, ou seja, os acasalamentos ocorrem de forma cíclica em uma determinada estação do ano. De fato, a ovelha apresenta o estro, em média, a cada 17 dias, e no período do ano em que há o decréscimo no número de horas de luz por dia. A luminosidade é captada pelos fotorreceptores dos olhos e transmitida pelo sistema nervoso para o hipotálamo e depois para a hipófise, convertendo-se de um sinal nervoso para um sinal hormonal. Esse sinal desencadeará a secreção da melatonina, que irá estimular o pulso gerador do GnRH, que por sua vez irá estimular a secreção e liberação do hormônio luteinizante, estimulando assim a ovulação. Tal secreção é aumentada durante período escuro, ou seja, em dias curtos haverá período mais longo de alta secreção da melatonina a cada 24 horas. Estro. Esta fase caracteriza-se pelos sinais externos. Proestro. Fase caracterizada pelo início da produção de muco pela vulva e vagina. É o período em que a fêmea mostra-se agitada, mas ainda não aceita a monta. É a fase que antecede o estro, onde ocorre um aumento gradativo na vascularização e tônus muscular dos órgãos genitais e relaxamento da cérvix. Tem duração média de 2 a 3 dias e termina quando a fêmea passa a aceitar a monta do macho. Estro. Esta fase caracteriza-se pelos sinais externos de micção constante, agitação da cauda e diminuição na ingestão de alimentos. É o período em que a fêmea deixa ser montada pelo macho. Metaestro. Esta é a fase onde ocorre a ovulação, com duração de 12 a 36 horas após o início do cio. Esta é a fase de difícil caracterização, pois, após a ovulação por estímulo do LH, as células da teca e da granulosa sofrem uma diferenciação em células lutênicas e formarão um corpo lúteo, que secretará quantidades crescentes de progesterona até atingir sua produção máxima. Diestro. Nesta fase, a fêmea recusa a monta e corresponde ao período em que os corpos lúteos permanecem funcionais, sendo a fase mais longa no ciclo estral, que ocorre sob predomínio da progesterona, com duração variável de 17 a 18 dias. Devido à presença deste esteroide, o endométrio fica mais espesso e aumenta a atividade glandular. A cérvix se fecha, há relaxamento da musculatura genital e uma diminuição na vascularização. Esta fase termina quando ocorre a regressão fisiológica do corpo lúteo, dando início a um novo ciclo. Corpo lúteo. Durante o ciclo estral e também durante o anestro sazonal, o crescimento folicular ocorre em um modelo de ondas. A onda é definida como uma emergência sincrônica de um grupo de pequenos folículos antrais, dos quais normalmente um dos dois folículos alcança um diâmetro maior ou igual a 5 milímetros. Podem ocorrer de 2 a 5 ondas foliculares por ciclo. Após a ovulação, o folículo de Graff se rompe e os vasos sanguíneos oriundos da teca interna proliferam,
preenchendo a cavidade do folículo e transformando-o em um corpo vermelho, conhecido como corpo hemorrágico. Entre o quarto e o 5º dia da ovulação, o corpo hemorrágico transforma-se em um sólido corpo amarelo, denominado de corpo lúteo. A célula da teca e da granulose do folículo rompido sofre uma série de mudanças estruturais e funcionais conhecidas como lutealização, que resulta em uma mudança de secreção predominante de estradiol para a progesterona. O corpo lúteo secreta a progesterona como principal hormônio esteroide, além do estradiol, prostaglandina e vários hormônios de peptídeo como relaxina, ocitocina, neurofisina, vasopressina e inibina. Durante a luteinização, a produção de progesterona eleva-se mais de 10 vezes devido ao aumento na produção de enzimas esterogênicas. Além disso, algum dos aumentos de progesterona pode ser atribuído ao grande fluxo de sanguíneo para o corpo lúteo, permitindo a utilização de lipoproteínas séricas como fonte de colesterol para estrogênese. A célula da granulose adquire características das células luteais grandes. Da mesma forma, a célula da teca adquire propriedades de células luteais pequenas, constituindo com um volume de 20% no corpo lúteo, aproximadamente 25% no número total das células. As células luteínas pequenas produzem progesterona em resposta à estimulação pelo LH, enquanto que as células luteínas grandes possuem alta produção basal de P4, progesterona dependente dos estímulos externos. Durante a época reprodutiva, a progesterona regula os ciclos estrais das ovelhas, inibindo a secreção pulsar de gonadotrofina em nível do hipotálamo, onde exerce uma ação de maneira indireta, possivelmente através do ácido gama-aminobutírico e dos peptídeos opioide endógeno. A fase folicular do ciclo estral, o estradiol exerce um efeito de retroalimentação positiva em nível hipotálamo, incrementa a secreção pulsátil da gonadotrofina e do LH e induz o pico de pré-ovulatório de ambos os hormônios, provocando a conduta de estro e a ovulação. O nível de P4 na corrente sanguínea atinge seu pico cerca de 6 dias após a ovulação e permanece alto toda a gestação animal na estação reprodutiva. Se não ocorrer a fecundação, o processo de implantação falhar, o endométrio libera pulso de prostaglandina, hormônio antiluteolítico, que induz a secreção de corpo lúteo, que diminui de tamanho, tornando-se pálido, e a secreção de P4 diminui, de progesterona diminui. A plena funcionalidade do corpo lúteo se sinaliza por um nível de P4 superior e tem início na maioria das ovelhas no 3º dia após o início da fase folicular. Porém, em caso de infertilidade, tem sido associada a desordem de função luteal. O corpo lúteo subnormais pode ser categorizado em 2 grupos: o corpo lúteo com sobrevida curta e o corpo lúteo sobrevida normal, mas com reduzida secreção de progesterona. A fase luteal curta é documentada em vacas e ovelhas durante a puberdade, pós-parto precoce e no início da gestação reprodutiva em ovelhas em anesto, geralmente caracterizada por ciclos estrais de curta duração, entre 7 a 10 dias, com um decréscimo de progesterona após o 5º e 6º dia, quando comparado com animais de ciclo estral de duração normal. Apresenta uma situação ainda mais severa com a regressão do corpo lúteo, que acontece entre o 4º e o 5º dia após o estro, que se evidencia pela redução na concentração de progesterona e pelo aspecto acinzentado, a ausência de irrigação desses corpos lúteos, tendo como causa aparente um estímulo luteolítico precoce. Sabe-se que o período no qual o corpo lúteo refratário à ação luteolítica de prostaglandina é espécie independente. Por volta do 6º dia após a ovulação, a administração de prostaglandina causa uma regressão no corpo lúteo em ovelhas de vacas, mas existe relato de eficácia no uso de prostaglandina já no 3º dia pós-estro em cabras. Para o desenvolvimento luteal normal e funcional em bovinos e ovinos, o LH é necessário. No entanto, a secreção diminuída de LH durante a fase luteal precoce não tem sido associada com uma redução na meia-vida luteal, concentração média e frequência
e amplitude e a duração de pulso de LH foram similares em vacas com fase luteal curta ou normal. Ações coordenadas de FSH e LH também são necessárias para a apresentação adequada das células foliculares para a luteinização e subsequência da produção de P4. Vários estudos têm sugerido que o corpo lúteo de vida curta em ovelhas e vacas pode resultar em inadequados desenvolvimentos foliculares, ao contrário do sugerido na primeira ovulação da estação reprodutiva, ou seja, de período de transição. Bem, agora eu vou falar sobre a endocrinologia do ciclo estral. A regulação endócrina nas ovelhas, ela irá começar com a atividade ovariana, seguido do ciclo estral, que será controlado pelo hipotálamo e pela hipófise anterior, onde o GNRH ele será sintetizado e excretado, chegando até a hipófise através dos aquecônios neurais e através do sistema vascular porta, para estimular a sintetização e a liberação das gonotrófinas, como o FSH e o LH. O corpo lúteo ele vai começar a se iniciar com a ruptura do folículo, sendo que ocorrerá a liberação do ósseo. Assim, o útero ele será preparado pela progesterona secretada, que vai levar um feedback negativo para a hipófise e para o hipotálamo, que não secretará o FSH e o LH. Não havendo fecundação do corpo lúteo, ele irá regredir e outros folículos ovarianos entrarão em maturação. Ocorrendo a ovulação, ocorrerá o aumento do corpo lúteo e vai ocorrer o fim da atividade progesterônica, o que acontecerá nas fases descritas e representadas pelo o gráfico projetado. E assim a gente finaliza o nosso trabalho. A gente colocou as referências do material que a gente tirou e agradeço a todos que assistiram.